Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa primeira palestra. Que responsabilidade abrir esse evento. Vamos lá. Bom, me chamo Leonardo Alves, sou estudante da Universidade Federal de Sergipe, estudo o 4º período. Está aqui meu Instagram e meu e-mail. Aqui abaixo tem Lucas Feitosa, que é minha dupla de apresentação hoje. Aqui está o Instagram e o e-mail dele também. Aqui o nosso logo do nosso grupo, o grupo de estudos do ombro, e esse é o estudo, o artigo que nós iremos comentar hoje, intitulado de A Função da Cadeia Cinética na Reabilitação do Ombro. E logo em seguida ele coloca uma pergunta: será que incorporar tronco e membro inferior nos exercícios do ombro vai influenciar o padrão desses músculos que agem no ombro? Isso com uma revisão sistemática, ou seja, ele fez um apanhado de diversos estudos miográficos. O principal autor foi Eleanor Richardson, publicado no ano de 2019, ou seja, um artigo muito novo. Então, desde já, se a imaginar um robô, o robô ele se move, né, de uma forma meio que eixo por eixo, articulação por articulação, e isso faz com que ele sejam seres humanos, porque os seres Acho que saiu aqui minha apresentação, mas vamos lá. Então, aqui a gente, como eu estava falando, nós temos aqui um robô. Se a gente for assimilar o robô, ele se move eixo por eixo, articulação por articulação, o que difere de um ser humano, porque se a gente for pensar no atleta de vôlei, ele faz esse movimento de saque, a gente imagina, né, essa força saindo do ombro. Porém, se a gente ver essa imagem, nós temos a integração de tronco e membros inferiores. Então, nós não somos um robô, nós temos essa integração da cadeia. Então, se a gente for pensar na cadeia cinética, essa imagem aqui é do livro Trilhos Anatômicos de Meyer, ele traz justamente essas conexões anatômicas. Porém, a gente sabe hoje que não tem somente essa relação anatômica. Claro que é importante. Porém, a gente sabe hoje que os mecanorreceptores nos trilhos miofaciais, de uma forma geral, facilita, conduz, na verdade, esses estímulos para o sistema nervoso central. E, com isso, a gente tem um controle motor diante desses movimentos. Então, o que é que o artigo traz como a cadeia cinética? Seria uma ativação sequencial numa tarefa específica. Tarefa específica seria justamente o que a gente falou do saque. O saque seria essa tarefa de certos segmentos do corpo, ou seja, são movimentos que fazem de uma forma sequenciada, por exemplo, os membros inferiores agindo de uma forma integrada com o tronco para gerar uma potência maior no saque do atleta, durante padrões de movimentos funcionais. Esse é um ponto muito importante, movimentos funcionais, porque isso a gente pode trazer não só para o uso do atleta nas suas atividades de esporte, de modalidade, assim como para pessoas, idosos, sedentários, numa prática de atividade física ou até mesmo nas atividades de vidas diárias. Então, ele quis trazer justamente esses exercícios que visavam a ativação dos músculos do ombro, visando, então, a integração dos movimentos de tronco e membros inferiores. Então, como a gente já viu, a transferência de força é muito fundamental, então, a função principal da cadeia cinética. Então, a gente tem essa transferência de força. Se a gente vê aqui Roger Federer no saque, ele tem integração de membros inferiores e tronco para gerar esse saque. A gente vai ver um dado muito interessante no próximo slide. Porém, também nós temos a transferência de ineficácia. A gente sabe se tiver uma alteração em um segmento de toda a cadeia, vai gerar uma compensação em outra, e com isso vai gerar um estímulo doloroso. Então, na introdução ainda, esse estudo traz algumas relações da cadeia cinética com alguns esportes, e o primeiro deles é o tênis. Aqui nós temos Rafael Nadal fazendo um saque, e a informação é a seguinte, é que eu falei, 50% a 55% da força gerada no saque, a gente falou que o movimento sai no ombro, porém, tem toda essa relação gerada pelo tronco e membros inferiores. Isso nos leva a crer mais ainda que essa execução do saque tem grande interferência do tronco e membros inferiores.
O beisebol, nós temos os pitchers, não muito comum no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito comum. Os pitchers, eles necessitam de uma estabilidade lombopélvica e ativação glútea muito boa para ter uma eficácia maior nesse arremesso. Então, o alvo do estudo foi basicamente pegar exercícios que visavam a integração de tronco e membros inferiores, vendo então a ativação eletromiográfica, isso para ver o padrão de ativação dos músculos do ombro. Com isso, eles queriam ver em pessoas assintomáticas, então nós não podemos trazer isso para pessoas com dor, porque sabemos que tem essa alteração tanto na questão do movimento quanto na questão do sistema nervoso central. Um outro ponto interessante, eles queriam entender como a cadeia cinética é vista hoje. Então, eles fizeram e colocaram isso como um alvo secundário, mas não menos importante. Os métodos, como eu falei, eles fizeram um apanhado de estudos, porque é uma revisão sistemática, então eles utilizaram a estratégia PICOS. O S é de estudos. O que foi que eles fizeram, então? Eles tiraram estudos, escolheram os estudos que tivessem em inglês, esses foram os critérios, em inglês, tivesse fosse maior que 3 na taxa de medicina baseada em evidência de Oxford, ou seja, eles colocaram também ensaios clínicos não randomizados. E não tiveram, foram bem flexíveis na questão da data, eles não colocaram restrição de data. O P de participantes, eles pegaram adultos saudáveis, ou seja, sem sintomas, maiores que 16 anos. Alguns estudos trazem que mais que 16 anos já são adultos. O I de intervenção, ou seja, esses adultos teriam que estar executando exercícios para o ombro, seja, então, comparando o uso da cadeia com o não uso da cadeia. E o desfecho principal foi o uso da eletromiografia para ver o padrão de ativação desses músculos. Aqui foram as bases de dados utilizadas, a Pedro, a Cineo, a PubMed, a Medline, a Cochrane e a Sport Discus. Então, eles fizeram uma coisa muito interessante, muito recomendada nesses estudos de revisões sistemáticas, que é fazer uma análise de como quantitativa, de como esses estudos são no controle da metodologia. Então, eles utilizaram a DAOS em Black Tools, que é uma ferramenta utilizada para ver isso, porém de forma modificada. Aqui nós temos, então, o reporting, que seria a pergunta é o seguinte: será se os estudos trouxeram de uma forma clara como eles fizeram a intervenção para que a gente possa, em futuros estudos ou em nossas intervenções, intervir de uma forma clara? Isso valia 10 pontos, cada pergunta respondendo somente com sim ou não. A validade externa seria até que ponto a gente pode trazer esses estudos para a nossa prática. O viés e os confundidores, isso de uma validade interna, assim como a força. Se a gente somar tudo, nós temos de 0 a 27 pontos. Então, de 0 a 13, nós temos os estudos classificados como pobres. Resumindo, já dando spoiler lá na frente, essa revisão sistemática colheu 12 estudos no total, ou seja, 2 foram classificados como pobres. Já de 14 a 18, nós temos os razoáveis, que aí ficaram no restante dos estudos, que foram os 10. Porém, não tiveram nenhum estudo classificado como bom ou excelente. Para o uso da eletromiografia, que vai ver esse padrão de ativação muscular, tanto com o movimento como em contrações isométricas, utilizaram-se eletrodos de superfície e eletrodos internos. Eles colocam como limitação o uso dos eletrodos de superfície devido ao crosstalk. Quando a gente aplica o eletrodo de superfície, ele recebe dessas áreas adjacentes ativação também não sendo tão preciso na sua captação do sinal. Já os internos não podem ser tão utilizados assim, por causa da questão do serrátil anterior, por exemplo, ficar numa área mais delicada na região do gradil costal. Fizeram também uma avaliação de como os estudos, esses 12 estudos, aplicaram a eletromiografia, e aí, valendo 5 pontos a detecção do sinal, 2 pontos o processamento do sinal, 2 pontos os níveis e padrões, 1 ponto o timing, 2 pontos o procedimento e 1 ponto a análise. Somando tudo, nós temos 13 pontos, que variam, então, de 0 a 100%. 0% seria 0 e 100% os 13 pontos. Lembrando que respondendo com sim ou não. Aqui já é uma nova avaliação metodológica.
Então, nós temos que 0 a 70 seriam os estudos classificados como pobre. Então, 3 desses 12 estudos eram pobres nesse controle da metodologia da eletromiografia. De 70 a 79 eram os razoáveis. Tivemos só 2 estudos, então 5, menos da metade, são um baixo controle. Já de 80 a 100, bom. Ou seja, 7 dos 12 estudos foram classificados como bom nesse quesito. Então, os resultados. 204 adultos assintomáticos foram avaliados, dentro de 12 estudos. 17 músculos foram avaliados, e em exercícios, 40 sem uso da cadeia e 45 com o uso da cadeia. NKC, a gente vai ver, serão os exercícios sem uso da cadeia, sem integração de tronco e sem integração de membros inferiores. Já o KC serão esses exercícios com a integração da cadeia. Então, os músculos avaliados foram os músculos periescapulares, ele colocou aqui como trapézio como um todo, o próprio trapézio de forma unificada, trapézio superior, médio e inferior, o serrátil anterior, o manguito rotador, e ele colocou de uma forma junta tronco, pelve e membro inferior. Então, o slide modelo, para a gente entender e ficar legal esses resultados, é o seguinte: aqui em cima teremos o grupo muscular, aqui embaixo o músculo específico, aqui o número de estudos, em seguida, aqui teremos a quantidade de artigos que falaram que a ativação foi maior no uso da cadeia. No meio, teremos a quantidade de estudos que falaram que não teve diferença entre o uso da cadeia e o não uso da cadeia. E aqui teremos a quantidade de estudos que falaram que o não uso da cadeia favoreceu a ativação. Notem que aqui tem um asterisco. Esse asterisco vai ser para dizer o que a revisão sistemática disse. Por exemplo, aqui nesse caso está no KC. A revisão sistemática, nesse caso, diz que quem venceu foi o uso da cadeia cinética para a maior ativação desse músculo. Então, falando dos músculos periescapulares, temos o trapézio como um todo. Apenas um estudo trouxe o trapézio como um todo, e esse único estudo viu que o não uso da cadeia favorece a ativação do trapézio como um todo. Então, o trapézio superior, ele teve 10 estudos abordando esse músculo, onde desses 10, 4 tiveram uma maior ativação, viram que teve uma maior ativação do trapézio superior com o uso da cadeia. 4 trouxeram que não teve diferença entre as comparações, e um trouxe que o não uso da cadeia favorecia. Aí você me pergunta, Léo, está faltando um. Esse outro estudo falou que ele não comparou, na verdade, né, o uso da cadeia com o não uso da cadeia. Ele só falou do trapézio superior. Então, beleza. Falando agora do trapézio médio, o trapézio médio tiveram 3 estudos e nós tivemos um empate entre os 3, um para cada, onde não houve diferença, foi o que a revisão sistemática trouxe que venceu. O trapézio inferior, que é uma coisa muito interessante para a nossa prática clínica, 11 estudos trouxeram esse músculo, onde 5 viram que o uso da cadeia favorece a ativação do trapézio inferior. 5 trouxeram que não teve diferença entre a cadeia cinética e a não cadeia cinética, e apenas um trouxe que o não uso da cadeia cinética favoreceu a ativação do trapézio inferior. O serrátil anterior é algo bem mais preciso, mais claro para a gente. 7 estudos, dos 7, 4 falaram que o uso da cadeia favorece o serrátil anterior. Um estudo disse que não teve diferença, e 2 estudos falaram que o não uso da cadeia favorece a ativação do serrátil anterior. O manguito rotador, eu separei aqui em infraespinhal. O infraespinhal tem 4 estudos citando ele. Nenhum desses 4 falaram que o uso da cadeia favoreceu a ativação do infraespinhal. Um disse que não tinha diferença, e 3 trouxeram que o não uso da cadeia favorece a ativação do infraespinhal. O supraespinhal tem 2 estudos citando ele, onde nenhum fala que o uso da cadeia favorece a ativação do supra, um traz que não teve diferença, e outro trouxe que o não uso da cadeia favorece a ativação do supra. Porém, é um pouquinho conclusivo, porque
ele traz esses artigos de uma forma que esses artigos não são tão bons na qualidade metodológica, mas é um estudo muito interessante porque dá esse guia, esse norte para a gente quanto à aplicação do uso da cadeia. O Lucas vai falar mais na frente dessa questão de exercícios que a gente pode colocar na nossa prática clínica. Tronco, pelve, membros inferiores, ele colocou o oblíquo externo, o glúteo máximo, contralateral e ipsilateral e os adutores num único estudo, onde esse estudo viu que a ativação da cadeia, na ativação desses músculos na cadeia cinética era maior. E aí, na conclusão, ela até fala que tronco, pelve, membro inferior, esses músculos que eu falei, são mais ativados com o uso da cadeia. Então, encerro aqui minha apresentação. Lucas vai terminar falando da questão dos exercícios, da discussão e da conclusão. Então, deixo aqui meu abraço, agradeço a todo mundo a oportunidade. Foi algo bem rápido, mas algo bem legal. Qualquer coisa, a gente discute no final. Um abraço. Beleza, Léo. Muito bom essa parte aí. Valeu por ter iniciado e introduzido aí para a galera. Deixa eu compartilhar aqui. Tá tranquilo, Léo? O volume? Assim, cara, pode ir. Então, como o Léo deixou bem claro, a premissa desse estudo foi observar como que a integração desses movimentos em cadeia iriam incorporar, influenciar, esses movimentos da perna e do tronco iriam influenciar no padrão de recrutamento da musculatura do ombro, de uma forma que a gente diminuísse a ativação da musculatura do trapézio superior e valorizasse essa ativação nas musculaturas axoescapulares, que seria melhor para o nosso tratamento. Ele traz, eu já adianto para vocês de antemão, que o resultado, a conclusão que ele traz sobre o trapézio são resultados conflituosos, pois ele traz a comparação entre os estudos de cadeia com os estudos sem cadeia, e ele traz que em alguns houve a ativação do trapézio, outros não tiveram diferença, e outros ele traz que sem a cadeia ficaria melhor do que o exercício em cadeia. Então, no mais, ele nos deixa a possibilidade de que os exercícios em cadeia, eles vão valorizar essa atividade. É uma possibilidade de que eles vão reduzir essa atividade do trapézio superior. Quando a gente parte para as taxas de ativação, os autores eles trazem essa tabela demonstrando como que ficou a relação e a razão entre as musculaturas. Foi realizada a comparação do trapézio superior referente ao trapézio inferior, ao serrátil anterior e o trapézio médio. Como que a gente faz para interpretar esses dados? Como eles fazem uma razão de um músculo para tal, é importante observar o resultado de que quanto mais próximo de 1 aquele número ficou, quer dizer que o trapézio se igualou ao músculo que estava sendo avaliado. Se a razão ficou menor de 1, o músculo que estava sendo avaliado foi mais ativado do que o trapézio superior. De 1 para cima, maior ativação do trapézio superior. 1 para baixo, maior prevalência dos demais músculos sobre o trapézio superior. Para a primeira avaliação, ele traz que esse exercício, o kneeling push-up, é o exercício, foi descrito pelos autores, que é o exercício que mais vai valorizar a ativação do trapézio inferior em relação ao trapézio superior. É importante a gente observar que esse exercício é realizado em cadeia e deve ser realizado com a extensão do quadril e com a extensão do joelho contralateral. Ele apontou o resultado de 0,2 de ativação entre essa relação. Ou seja, o trapézio inferior foi mais valorizado do que o trapézio superior para esse exercício. É importante falar também que esses dois estudos que eles avaliaram foram de Yamauchi e Meinhardt, e eles concordaram, tiveram uma igualdade dos resultados para os dois estudos. Aqui, Yamauchi traz que entre essa relação do trapézio superior para o trapézio inferior, ele traz outro exercício que já é em pé,
com a integração da cadeia, pois ele realiza a rotação externa do tronco e a rotação externa do braço com abdução a 90 graus. Porém, ele traz que para esse exercício, o trapézio superior teve maior ativação do que o trapézio inferior, trazendo uma relação de 1,3. Quando a gente parte para os exercícios em push-up, no posicionamento de flexão, Menhout ele traz uma observação muito interessante que a gente pode observar, a questão das cadeias. Ele traz que, se nessa posição nós estamos avaliando o membro superior direito, se retiramos o membro inferior esquerdo, o membro contralateral, o trapézio inferior ele vai ter uma prevalência, vai ser principalmente valorizado em referência ao trapézio superior. É importante falar que esse exercício só é considerado em cadeia. O nome do exercício que ele traz para a gente é o Kneeling Push-Up Plus. Ele traz que o exercício deve ser realizado com a perna contralateral ao membro avaliado para observar a valorização do trapézio inferior. Feito isso, ele traz a sacada de que, se quisermos trazer mais valorização para o serrátil anterior, nós podemos retirar a perna ipsilateral. Menhout ele também traz, nessa mesma posição, ele avalia esse exercício sendo realizado tanto em superfície instável quanto superfície instável. Aí, em teoria aqui, estamos analisando o membro superior direito. Ao retirar o membro inferior ipsilateral ao membro que estamos avaliando, esse exercício promoveu uma taxa de ativação, uma valorização dessa taxa de ativação para o serrátil anterior. Ele traz uma pontuação de 0,4 para essa relação. E Yamauchi, ele traz aqui também uma forma de exercício parecido com aquele que tinha mostrado para o trapézio inferior, de 0,5. Porém, esse exercício é realizado sem a integração da cadeia. Ele traz uma taxa de ativação de 0,5, o que é conflituoso se formos parar para pensar na questão da cadeia, da sustentação do trapézio superior, que teria que manter o braço em abdução a 90 graus, o trapézio superior estaria, de certo modo, ativo ali para sustentar, a não ser que o participante tenha sido orientado previamente. Então, ele deixa meio que a desejar nessa questão dos resultados. Para o trapézio médio, Yamauchi traz 3 tipos de exercícios. São os exercícios em pronação e o exercício em pé. Para o exercício em pronação, ele traz 2. Um realizado sem a integração da cadeia, que é esse que ele realiza sem a rotação do braço, do tronco, e com a cadeia, onde ele vai realizar a rotação do tronco junto com a rotação externa do braço. O trapézio médio foi mais favorecido nessa parte da integração com a cadeia, com uma pontuação de 0,6. Aí ele traz o exercício em pé, com a rotação externa do quadril e do tronco e com o braço a 90 graus. Pois ele traz um resultado de 0,3, mas é aquela mesma questão que eu comentei anteriormente. Será que o trapézio superior não estaria hiperativado nesse caso para sustentar o braço a 90 graus? Então seria interessante questionar também esses resultados. Aí aqui nós partimos para um ponto muito interessante para observação lá do estudo que ele traz, que é como seria integrar os diferentes tipos de agachamento e como isso seria uma estratégia para alternar os padrões de ativação na musculatura do ombro. Ele traz 2 tipos de agachamento, o agachamento bipodal e o agachamento com a transferência lateral da perna, com o deslocamento anterior da perna. Uma na frente, a outra atrás, com extensão do quadril e do joelho. O nome desse exercício é cortador de grama e ele traz basicamente essa comparação. Se a transferência lateral de peso vai promover um maior nível de ativação do trapézio inferior. Pois bem, Suruki e Ellenberger, na literatura, eles trouxeram que os níveis mais altos de ativação no trapézio inferior foram durante os exercícios sem integração da cadeia comparado aos exercícios realizados em cadeia. Porém, Yamauchi ele fez uma avaliação minuciosa nesse estudo e ele observou que houve uma disparidade
entre a execução do exercício e as recomendações que constavam na literatura. Ao observar essa comparação, ele percebeu que o exercício realizado por Tsuruk e Ellenbecker não apresentava transferência lateral. Então, o que ele fez? Praticamente, ele foi lá no estudo dele e realizou a comparação direta desse mesmo exercício com a cadeia e sem a cadeia, com rotação de tronco e sem rotação de tronco. Então, o que ele teve como conclusão desse tipo de exercício? Ele observou que o método de sequenciamento parecia ser viável para uns melhores tipos de padrão de ativação na musculatura. O que isso quer dizer? Ele observou que nos exercícios de Tsuruk e Ellenbecker, provavelmente tinha uma confusão em questão à orientação do exercício. Se o exercício se o participante realizava a contração isométrica já do exercício posicionado, ou se ele ia da fase 0 para a fase final, realizando o exercício com toda a contração, com a fase de contração. Então, ele observou que com esse método de sequenciamento, a transferência de peso entre a perna ipsilateral e contralateral estava de acordo com a literatura. Ou seja, ele constatou que a ordem de sequenciamento pode vir a afetar os níveis de ativação. Então, Yamauchi ele traz como conclusão para esse tipo de exercício de agachamento que o agachamento com transferência lateral do peso foi eficaz para valorizar a ativação do trapézio inferior referente ao trapézio superior, constatado por Tsuruk e Ellenbecker. Então, como conclusão, Kuz et al. 2007 concluiu que inibir o efeito da gravidade para o trapézio superior promove razões favoráveis. Inclusive, é aquela mesma discussão que a gente falou sobre o trapézio superior sustentar o braço e estar com uma razão de ativação menor do que o serrátil anterior. É importante observar que o trapézio inferior, com o sequenciamento que Yamauchi apontou na comparação dos exercícios dele, que esse trapézio inferior ele teve maior nível de ativação com o deslocamento lateral do peso. É importante também observar que o método de sequenciamento foi eficaz, serve como um guia para a gente pensar em futuras pesquisas sobre traçar melhores metodologias de pesquisa, adotando esse método de sequenciamento. Então, a conclusão sobre esses estudos, sobre essa revisão, é que pode ser uma direção, é um estudo promissor para a gente, para direcionar futuras pesquisas e saber como que vai funcionar a integração da cadeia para os diferentes tipos de movimento do tronco no padrão de ativação muscular. Mas também precisamos ter cautela para saber como identificar esses valores e principalmente porque nesse estudo são de indivíduos assintomáticos, então nós não sabemos como que será a ativação como serão os inputs motores para aqueles pacientes que estiverem com dor no ombro. É isso, obrigado, e se tiverem dúvidas podem passar, que vão passar para a gente. O Lucas, teve uma dúvida lá no YouTube, eu já vou adiantando aqui, não sei se o pessoal, Bárbara, vai ler para a gente, mas a pergunta foi o seguinte, eu acho que Guilherme ficou com dúvida nessa questão do que seria a cadeia. E aí, se você me permite para responder, porque ficou lá na minha parte do início. Cara, então, a questão da cadeia e a não cadeia seria um exercício somente do ombro, por exemplo, uma rotação externa. O artigo traz que essa cadeia, esse uso da cadeia, seria justamente integrar tronco e membros inferiores, como, por exemplo, um agachamento e um avanço, como o Lucas falou no cortador de grama. Se a gente fizer com os pés paralelos, a gente vai ter uma ativação X de trapézio inferior. Se a gente colocar uma perna mais à frente em relação à outra, fazendo uma posição de afundo, por exemplo, fazer a rotação externa com a rotação de tronco, a puxada, né, que é o cortador de grama, geraria uma maior ativação do trapézio inferior. Então, seria algo muito funcional, não só para a questão dos atletas, porque os atletas, a gente viu no começo, tem essa integração da cadeia de uma forma muito interessante e não se parte apenas de questões anatômicas. Temos também alguns pontos, como os mecanorreceptores que nós temos no sistema miofacial. Então, a partir disso,
faz essa integração interessante com o sistema nervoso central, fazendo com que o nosso controle motor, o nosso cognitivo, também auxilie nesse ponto. Léo, eu queria completar com uma coisa. É que nesse estudo ele traz um conceito meio que diferente sobre cadeia. A gente está acostumado a entender que cadeia é aquele mecanismo de se o membro está em cadeia cinética aberta, se o membro está em cadeia cinética fechada. Nesse estudo ele traz diferente. Ele traz que o conceito da cadeia era promover a integração dos demais membros do corpo, do membro inferior e do tronco, para poder favorecer a ativação e o padrão de recrutamento muscular do ombro. Exato. E só para complementar, pessoal, a gente não treinou isso, tá saindo aqui agora, mas como eu falei, cara, tem a questão da transferência de força, o que favorece muito na questão da funcionalidade de um atleta, por exemplo. Porém, também tem a transferência de ineficácia. Se a gente tem um desajuste durante essa cadeia, vai gerar uma alteração nessa cadeia, nessa transferência de força, e aí, a partir disso, pode gerar um processo doloroso a nível do ombro, por exemplo. Vamos ver se tem alguma dúvida do pessoal aí. Alguma dúvida, Bárbara? Não. Pode passar. Vamos finalizar.